pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezos e lindezas desse Brasil! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast que veio debater aqui, o tapa da vida, o perrengue, a alegria, a tristeza, a informação. Eu sou o Titi Menezes, vocês me acompanham já há algum tempo nas redes sociais. Eu venho trazer aqui a alegria, os perrengues, os devaneios pra gente se informar. Se informar. E por que não botar um pouquinho de acidez aí nas paradas? E hoje eu tenho uma convidada super incrível, que é amiga de uma amiga. Inclusive, beijo pra minha amiga que me trouxe essa conexão. A gente vai debater um tapa aqui super legal. Então, claro que eu vou ler dessa lindeza do dia, porque, gente, realmente vocês vão ficar de boca aberta com essa mulher. Então, já falei que era uma mulher, hein? Bom... Ela é formada em odontologia pela Universidade de Santo Amaro. Ela possui especialização em saúde coletiva, gestão de saúde, política, planejamento, gestão e avaliação de saúde bucal. Ela é mestre em ciências odontológicas. Ela é doutora pela FS USP. Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, ela é uma doutora. Temos uma doutora aqui. Porque só é doutor quem tem o doutorado. Fica o tapa aí da vida. Bom, ela é atualmente... Cadê? Ela é professora de Saúde Pública e Políticas Públicas da Universidade de São Caetano, em São Caetano do Sul, a USCS. Isso. A USCS, muito bem. Beijo, pessoal da USCS. Que mais? É muita coisa, gente. Graduações, assim, lindas, incríveis, um super histórico profissional e além de uma humana, assim, maravilhosa. Ela já publicou um livro e ela tem 2 artigos científicos publicados também, então você vê que essa mulher é um monstro da saúde pública e odontologia, o que é incrível. Ela já fez muitas entrevistas aí para algumas rádios super famosas, revistas super conceituadas, inclusive tem aí matérias da USP com o nome dela que ela assina, que eu achei maravilhoso, com pesquisa que logo mais a gente chega lá. Ela tem trabalhos de orientação na área da saúde coletiva e trabalhos de graduação em odontologia. Ela foi avaliadora da bancada de 31 trabalhos de conclusão de curso de especialização da saúde da família, dos mais médicos pela Unifesp e Unasus. Ela foi avaliadora da PMAQ CEO 2013 e possui a primeira edição em 2014. Ela lá foi examinadora do levantamento de condições bucais do estado de São Paulo. Ela atualmente é pesquisadora do Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal. Gente, é muito tapa aqui. Você está de parabéns, doutora. Bom, e a gente veio debater aqui o tapa da vida, que é super legal, que vai te deixar de boca aberta, que é sobre a saúde pública desse Brasil maravilhoso e incrível, que é boa, sim, dá para melhorar, sim, com a sua ajuda, porque a democracia é participativa. A gente vai falar sobre saúde pública e sobre a saúde bucal. Então, temos aqui a doutora Sônia Regina Cardim de Cerqueira Pestana. A Sônia Cardim, a Soninha, para os íntimos, para falar desse papo tão interessante. Soninha, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui, doutora. Eu que agradeço. Pode chamar você de você. Obrigada pelo convite. Espero contribuir de alguma forma. Nossa, demais. Né? Eu acho que você deu uma exagerada aí. Eu não sou tudo isso, eu gosto de exagerar, sim, porque o convidado é muito incrível. Não, você viste essa camisa que você é tudo isso. E muito além. A gente quer fazer o que é certo, né? Então, eu procuro fazer o que é certo e para beneficiar o maior número de pessoas, né? Eu acho que essa é a minha proposta. Bom, então, pessoal, a gente vai debater aqui os dados da saúde pública do Brasil com essa especialista, porque, mais uma vez, a saúde pública é de interesse nacional e internacional. É muito fácil da gente delegar achando que sempre que tem coisa errada, que tem várias coisas erradas. Eu confesso, assim, tem muita coisa errada, independente de qual seja o governo. Tem muita coisa errada, sim, só que a gente está aqui para desmistificar que a gente tem uma saúde pública de qualidade e tem muita coisa a melhorar, a começar a fiscalização. Então, eu tenho dados aqui do Brasil. Vamos lá para os dados do Brasil. Primeiro de tudo, sobre o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Ele é um dos maiores sistemas de saúde do planeta, de saúde pública do mundo, assim, do planeta. E claro que a gente tem desafios crônicos. A gente tem dados atuais, tá?
que a gente investe apenas 3,9% do PIB em saúde pública. Eu fiquei muito triste com esse dado, mas tudo bem. É uma realidade atual que dá para melhorar mediante a fiscalização. Sim. E para você, Sônia, me fala aí para a gente a questão do SUS, onde que a gente acerta, onde que a gente erra feio, o que dá para melhorar, qual que é a sua percepção geral inserida nesse contexto? Tá. Nosso Sistema Único de Saúde desde 1988. Tomem nota. Né? Após a nossa, acho que talvez uma das mais importantes, a 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, onde a gente tem aí a reforma sanitária, né, do país, e o SUS, então, é criado em 1988. Então, nós queremos, a partir daí, um sistema de saúde que seja universal, que seja para todo mundo, porque até antes, né, nós tínhamos o quê? Uma saúde que era somente para quem tinha carteira assinada. Então, quem trabalhava tinha direito à saúde, e quem não trabalhava ia para Santas Casas de Misericórdia, né, ia para outros sistemas. Então, acho que é uma das maiores conquistas, né, do nosso país. Se nós pensarmos no tamanho do Brasil, né, na dimensão dele, culturalmente também muito diferente. Muitos Brasis, né? Muitos. O tamanho da população, né? Então, é um sistema bem audacioso, né? E que dá conta de muita coisa, como também não dá conta também de muita coisa. Né? Mas nós temos um sistema que às vezes a gente pergunta assim, você usa o SUS? Aí muitas pessoas, não, eu tenho um convênio. Eu falei, oi, pode parar, usa sim. Você toma vacina, o pãozinho que você compra na padaria, a vigilância sanitária está lá, né? A vigilância epidemiológica para saber como é que está a saúde no país, quantas doenças tem, né? O transplante, a transfusão de sangue, porque se você sofrer um acidente, quem é que vai... A transfusão de sangue, o sangue que você vai ter, você vai pagar por esse sangue? Não, não vai pagar, né? Então, o SUS, ele está no nosso dia a dia, né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, né? E por que não valorizar esse sistema? Se a gente comparar com sistemas internacionais... Tem países europeus muito bons, apesar de que agora estão vivendo também numa crise, o sistema de saúde. O Canadá, Cuba, né? Agora Estados Unidos. Como é que é o sistema público? Como é que é, gente, o sistema público dos Estados Unidos? Que eu adoro. Bota aí na enquete como é que é o sistema, delícia. Não tem, eles têm o home care e o home care que é para pobre e aposentado pobre. Né? Então, é privado. É privado. Se você tem dinheiro, você trata. Se você não tem dinheiro, você vai morrer. Exatamente. E mais uma vez, gente, aqui tudo bem, é um recorte, a gente sabe disso. Falta fiscalização, com certeza. Falta investimento. Mas a gente aqui tá para desmistificar o que funciona bem e o que de fato não funciona, tá? Porque eu sou usuário do SUS. Minha família também, e a gente sabe que tem vários perrengues aí. E a gente também sabe que, por região, né, os Brasis dos Brasis, tem lugares que funcionam muito bem, tem lugares que não funcionam muito bem. Ok, a nossa função é cobrar. Sim, mas desculpa, doutora, porque tá maravilhoso esse papo. Imagina investimento, é isso que você falou, investimento, né? Quem está proporcionando isso? Para onde vai o dinheiro? Né? Isso talvez seja o mais importante do nosso sistema, é a parte do investimento. Então, se a gente vai para São Caetano, São Bernardo, eu tenho algumas unidades básicas de saúde boas, eu tenho alguns hospitais bons. Agora, e se eu for para periferia da periferia, né, lá longe, quantas unidades básicas de saúde eu tenho? Eu tenho uma população muito maior, né, pobre, né, vulnerável. O que eu faço com essa população, né? Ela tem um hospital de ponta, talvez, como Perdizes, Pinheiros, que tem o Hospital das Clínicas, que tem o Instituto do Coração, que tem o Instituto do Câncer, né?
tem várias unidades básicas de saúde lá, o lixeiro passa todos os dias da minha porta. Será que lá na periferia o lixeiro passa todos os dias? Isso é saúde também. Coleta seletiva, né? Isso é saúde muita também. saúde. Isso é saúde também. Reciclagem, gente, descarte do lixo de forma correta, Né? isso é muito saúde. O que a gente faz com isso? Então, isso nós chamamos de determinantes sociais de saúde, né? Vão determinar se eu vou ter saúde ou não. Então, o lixo, a habitação, o transporte, tudo isso, educação, lazer, tudo isso faz parte do processo de se eu vou ter saúde ou não. Então, se eu tiver esses determinantes a meu favor, eu vou ter saúde. Se eles estiverem contra mim, eu vou ter doença. Exatamente. E aí a culpa é da população. A culpa é da população que joga o lixo na rua. Para com isso, né? Claro, tem situações que sim, mas vamos olhar para esses determinantes. Vamos olhar o que está fazendo com que essa população fique doente, né? E aí, quando você pergunta... o que pode estar dando errado, né? Eu acho que falta um olhar dos nossos gestores, dos nossos governantes para esses determinantes, né? Porque é falar, vamos construir mais hospitais. Mas não é hospital. A população não precisa não quer nem ficar doente. Ela precisa, talvez, de mais unidades básicas de saúde. Ela precisa mais da atenção primária à saúde. Né? Eu preciso do primário. Não adianta eu ter hospital. O hospital não vai dar conta de atender todo mundo. Olha o que aconteceu com a Covid. Né? Exato. O hospital deu conta de atender todo mundo? Não deu. Gente, é um assunto que eu fico meio... Porque eu mesmo, quando você me trouxe esses dados, né? Quando a gente bateu a pauta, claro que eu não sou o dono da verdade, não conheço muitos dados. Ninguém, né? Exato. E não estou inserido na área, estou inserido em locais do qual eu estudo, ou usufruo do serviço, Sim. e pesquiso. E ainda assim, a gente fala aqui de fotografias de bolhas. Estou numa bolha, a Sônia está em outra bolha, a gente tem bolhas no Brasil e tudo bem. O que a gente está tentando desmistificar aqui é onde está a nossa responsabilidade, onde que cabe também ao governo e falar isso, tratar disso, e buscar recursos, da gente cobrar em cima. E de cobrar. Democracia participativa, gente. Quem me conhece, sabe que eu sou do Grande ABC, sabe que eu sou... assim, um negócio não tão legal, que eu cobro, de fato, porque de onde eu vim para onde eu estou agora, teve muito perrengue. E eu quero que as pessoas tenham acesso a coisas que eu tenho acesso hoje. Isso é importantíssimo. Sim, de direito. Exato, de direito. Olha só ela, que linda. É. Fofa. Mas vamos lá, Sônia, desculpa. Aqui é um assunto tão legal, tão Imagina. polêmico, que tem tantas vertentes para a gente explorar. É que não é à toa que, assim, é um assunto que são... Acho que até horas, né? Exato. Quando eu dou aula ali de 1h30, eu fico irritada, porque eu falei, gente, 1h30 não dá para discutir, né? E talvez 4 horas, né? Então, é bastante, porque é muito denso, tem muita coisa para se falar. Mas hoje, então, a gente pode afirmar que o grande problema da saúde pública é investimento e fiscalização? Investimento e talvez cobrança por parte da população, né? Porque se a população, ninguém faz uma população de besta se ela sabe dos direitos dela. Então é melhor que ela não saiba. Então, eu não sabendo dos meus direitos, né? Então fica tudo quieto. Então, é isso. A partir do momento que eu sei, né, que eu vou numa unidade básica de saúde, se eu não gostei do atendimento, eu posso ter um outro médico para me atender, né? Então, aí a coisa muda. Então, eu falo assim, não mexe com ela, não. Né? Então, assim, se você me permite, um caso que aconteceu comigo e com meu tio, eu com meu tio no Instituto do Coração, porque ele estava passando mal, e o médico atendeu e começou, porque o senhor vai morrer, porque o senhor vai morrer. E eu olhando aqui, eu falei, Tá louco? Ele ficou louco, né? eu falei, agora que meu tio vai morrer mesmo. Aí, depois disso, ele falou, vai fazer esses exames e tal, volta aqui. Aí, quando nós voltamos, ele olhou para o meu tio, colocou ele na maca e falou assim, o senhor tem muita cara de pau, porque o senhor não tinha que estar aqui, não. A fila é imensa, que não sei o que. Olhei para ele e falei, pode parar. Você não vai falar assim com meu tio. Você sabe onde ele mora? Ele tem 70 e poucos anos, ele é pedreiro, ele trabalha ainda para sustentar a família. O que você sabe da vida dele? Você sabe por que ele não veio? Você sabe por que ele não tomou remédio?
Então você não vai falar assim com ele. Muito bem. Aí ele olhou pra mim e falou, quem é você? Eu falei, oxe, ficou doido, né? Tapa da vida, gente, tapa da vida. Exato. Então, assim, ele não vai falar assim com mais ninguém, né? Então, quando a gente sabe dos nossos direitos, as pessoas, opa, ela sabe do que está acontecendo. Nossa, é legal você falar disso. E quando a gente entra nessa questão, nessa atmosfera da odontologia, eu conheço UBSs da região que moro, que elas atendem, não vou dizer assim que são perfeitas, mas, não estou defendendo nada, mas assim, tem bom atendimento. Sim. Só que eu vejo que, a minha percepção de leigo, odontologia é o patinho feio da saúde pública? O que quer dizer isso? Eu acho que falta um pouquinho de luz nesse tema de odontologia. Se preocupam muito com as questões que são fundamentais, tá? Sim. Vou dizer assim, de maior necessidade, mas esquecem de olhar a questão da odontologia como maior necessidade também. A gente está falando de dentição, Sim. de sorrisos, de mastigação, de, sei lá, esperança, lazer, fisionomia, saúde mental. Sim. Fale mais pra gente sobre a odontologia e a saúde pública. Gente, eu fico tão brava, tão brava. Ah, mas vamos levantar essa energia, vamos deixar a energia boa. Eu também fico bravo, mas tudo bem. Porque a odontologia, realmente, né? Você fala assim, é o patinho feio da área da saúde, né? É uma coisa que eu fico bastante preocupada e até emocionada, né? Quando eu decidi fazer odontologia, eu tinha duas opções, porque eu passei em medicina e odontologia. Mas eu falei, não, eu quero odontologia, né? Era uma coisa que eu sabia que eu queria. E hoje eu vejo, assim, nosso país é o país que mais tem dentista. Que legal, não sabia desse dado. E o país que mais tem faculdade de odontologia. Nós temos 600 e poucas faculdades de odontologia, se eu não me engano. Mais do que o mundo inteiro junto. É muita faculdade de odontologia e muito dentista. Nós formamos uma média de mais de 15 mil dentistas por ano. É muita gente. Tem mercado para todo mundo? Não, não tem mercado para todo mundo mais. Né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que seja um dentista para cada 1.500 habitantes, mais ou menos. Tem lugar que é um dentista para cada 300 habitantes. Então, tem dentista sobrando, né? Até tem uma amiga que ela fala assim, qualquer dia todos seremos dentistas, né? Porque está nessa situação. Então, é caro, né? Todo mundo fala, não vou... Nossa, dentista é muito caro. E o que o governo pode fazer pela odontologia, né? Então, a gente fala da saúde, então a gente pensa no médico, mas a gente não pensa no dentista, né? E a área bucal, no SUS surge lá em 1988 e a bucal começa a aparecer um pouco mais em 2004, né? Nossa, é uma diferença grande. Então, e aí surge a nossa Política Nacional de Saúde Bucal, Brasil Sorridente, que se tornou lei em 2023. Eu não tenho certeza se foi 2023 ou maio de 2024. Então, surge aí a nossa Política Nacional de Saúde Bucal, incorporada ao Sistema Único de Saúde. Então, virou lei, não é mais uma política de governo, é uma política de Estado. E isso é importante, né? Então, ninguém pode mais mexer. Então, até você leu ali o PMAC-CEL, né? Isso é um programa de qualidade, de melhoria da qualidade dos centros de especialidades odontológicas do SUS. Então, assim, nossa, no SUS faz tratamento de canal? Faz. Faz prótese? Faz. Faz implante? Alguns já estão fazendo, né? Então, é de qualidade? É de qualidade. Ah, é para pobre? Não. É para quem quiser. Existe uma fila grande, principalmente quando a gente vai para as grandes periferias, né? Se você vai para Perdizes, meu pai foi e fez uma prótese. Olhei para meu pai e falei, pai. Ele falou, você nem me consultou, eu sou dentista, eu sou sua filha. Ele falou, mas eu fui lá uma vez... O tapa do psicotapa dentro de casa. Né? Pois é. Ele falou, eu fui lá, gostei tanto do dentista, ele fez essa prótese para mim. Não teve espera, não teve nada. E tem lugares que são 2 anos para fazer uma prótese.
né? Isso é muito cruel. Então, é sempre a má distribuição, né? Isso é muito má distribuição. Isso é muito cruel mesmo. E uma coisa que me chamou muito a atenção é... Pasmem, 55% dos brasileiros não frequentam o dentista regularmente. Eu, inclusive, tenho amigos na minha bolha que têm medo de ir ao dentista até hoje. Beijo pra vocês, amigos, que vão ao dentista, que eu vou muito ao dentista, como vocês podem ver. E 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente, segundo os dados do IBGE. Isso é muito triste. É muito triste, porque eu sei da questão estética que tem um sorriso, Sim. mas quando a gente coloca ali na função básica do dente, que se falar alguma coisa errada, você me corrija, por favor. Não. A mastigação, gente. Essa coisa de ter sustentação no rosto aqui, que os dentes nos dão. Sim. Meu, isso é triste, o dado. A mastigação, a estética, a vida social dessa pessoa. Exatamente, a vida social. Que ela o cartão faz? de visita da pessoa. Né? Ela tem que trabalhar, né? Como é que faz? Como é que se resolve isso, né? E aí protético faz prótese, né? Tá errado, o paciente vai até o laboratório confecciona a prótese ali, molda o paciente, faz a prótese, tá errado, né? Quem tem que fazer é o dentista. Mas eu ainda não consegui ter acesso ao relatório do levantamento de saúde bucal que teve em 2022, saiu o relatório agora, né? E eu não consegui ainda ver o relatório para saber como é que está a saúde de toda a população, né? Mas adultos e idosos são os que mais sofrem com a perda, né? dos dentes. Isso é bem grave, né? Esse é um dado muito triste, assim. Que quando eu li, tive acesso, falei, poxa, meu. Claro, é um país continental, tem diferença, sucesso, mas quando você começa a ferir, né, os dados, você fala, meu Deus. Meu Deus. E quando a gente fala de idosos, assim, é uma perda de 27 dentes. Perdeu 27 dentes na boca. Né? 32. Ou então, se você contar que não nasceram os dentes do siso, tem 28, ele só tem um dente na boca. Caramba, Sônia. É bastante complicado. É muito complicado. E quando a gente fala dos adultos, a gente está falando de uma faixa etária de 35 a 44 anos. Jovem no dia de hoje. 35 a 44 anos. Que é hoje, a nossa pirâmide do Brasil, né? Ela está concentrada... Quem tem 35 anos hoje no Brasil, você é a média da idade do Brasil, gente. Então, a nossa pirâmide, ela não está aquela coisinha assim, pirâmide do Egito. Não, a pirâmide, ela já está... 35 anos é a massa brasileira hoje. E quando a gente pensa nesses dentes, ou a falta deles, quais são as doenças que a gente pode ter em não ter dente ou não ter o tratamento adequado dos dentes? Sim, tem muitos problemas, né? Por exemplo, algumas pessoas... Hoje até a minha faxineira estava falando, né? Que ela está pré-diabética e ela está preocupada, né? Com a situação da gengiva dela. Então, pessoas que têm diabetes, problemas cardíacos, pode levar a uma endocardite bacteriana, né? Gestantes. Então, alguns cuidados são super importantes e a bucal está aí para ajudar. Então, é super importante, principalmente quando a gente fala de endocardite bacteriana. O que é uma endocardite bacteriana? É quando a bactéria solta e se aloja numa válvula do coração, principalmente aquelas pessoas que têm problemas cardíacos, né? Aquelas pessoas que têm uma válvula, que teve algum problema já cardíaco, então essa bactéria se instala no coração e provoca a endocardite bacteriana. Meu Deus, socorro a Deus, caramba. Eu não sei como é que está atual o número de casos, né? Mas é importante. Nossa, é muito importante mesmo falar dessa saúde pública geral, mas a saúde bucal, né? Isso onde vai do profissional, né? A gente tem que ter um bom profissional que faça um bom planejamento, que faça uma boa anamnese, todas aquelas perguntas que a gente faz para o paciente antes de iniciar o tratamento, né? Porque se ele tiver um problema cardíaco, um problema de diabetes, qualquer outra doença sistêmica, o tratamento pode piorar o quadro dele. Então, a gente tem que estar atento. Né? O dentista tem que estar muito atento. Muito bem. E, doutora Sônia, você recentemente fez uma
um trabalho do seu doutorado, se eu não estiver enganado, correto? Isso, meu doutorado. Ah, é muito linda ela. Que é sobre a questão da qualidade das escovas de dentes. Sim. E a gente conversou um pouco disso antes, né, de estar aqui no podcast, sobre a questão de dados, a função da escova de dente, a questão da escovação, que eu sei que até hoje, não só você, né, todos os dentistas aí, a nível Brasil, até hoje vocês nos ensinam como escovar corretamente os dentes, né? Porque Sim. a gente acha que sabe, mas bota muita força. Sim. E você me trouxe dados, por exemplo, que você avaliou mais de 300 escovas de dente, do Isso. qual 82% foram reprovadas na sua avaliação. Ou seja, gente, mais 300 escovas avaliadas, mais de 82% reprovadas. Então a gente acha que está consumindo um produto ali premium, legal, e tá todo errado. Uhum. Para você, Sônia, como que foi ver essa conclusão? Quais são as premissas de uma escova básica? Qual que é a nossa responsabilidade como sociedade? Quais são os órgãos que a gente precisa cobrar para acompanhar essa fiscalização de perto? Sim. Esse trabalho eu comecei em 2019, aí veio a pandemia, né, ficou tudo muito mais complicado, nós levamos 5 anos para concluir esse trabalho. Eu viajei por São Paulo inteiro, foram 26 municípios, fazendo a coleta dessas escovas. Então, desde o município, partiu de Borá, que tem 700 e poucos habitantes, a São Paulo, a capital São Paulo, que tem mais de 11 milhões de habitantes, né? E aí eu recheei aí o meio com diversos outros municípios. E eu ia a diversos tipos de mercado para comprar essas escovas de dente. Então, eu chegava no supermercado, assim, tudo que tinha de escova de dente diferente eu ia pegando. No total, foram mais de 500 escovas que eu comprei. E aí você vai tirando as repetidas, né? E ficou com 345 escovas. Essa análise foi bem minuciosa, trabalhosa, né? Porque você tinha que avaliar desde a embalagem, primeiro a escova fechada, depois abrir cabo, pescoço, as cerdas e depois a parte microscópica. A parte microscópica foi o que mais chocou a gente. Porque na embalagem está escrito cerdas com pontas arredondadas. E o dentista de vocês fala o que para vocês? Olha, compre uma escova macia ou extra macia com cerdas arredondadas. É isso. É isso que a minha dentista me fala. Né? É isso que todos os dentistas falam. É isso que a gente aprendeu e aí é assim que a gente faz. É assim que a periodontia, que faz o tratamento ali das gengivas, fala. E é o que todo dentista fala. Ok. Mas, quando a gente volta lá, né, tem um autor que se chama Bass, Charles Bass, ele, se eu não me engano, em 1948, 1943, ele já dizia como tinha que ser a ponta da cerda, arredondada. E aí, hoje, a gente pega umas escovas de dente, né, aqui aparece a escova de dente, né? Então, a minha escova de dente está aqui, uma escova de dente super simples, não tem marca, tá? Essa daqui eu procuro sempre trazer uma escova sem marca, né? Então, onde eu tenho aqui uma escova reta, né? Achatada, o cabo dela, todas as cerdas no mesmo plano, aquele negócio de zigue-zague, a gente... É cilada, né? A gente quer entender o porquê cilada, daquela... cilada. Né? Não convenceu muito. Tem algumas que tem um monte de borrachinha dentro, né? Mas, enfim, para que serve? Não está claro, né? Ela tem que ter, então, todas no mesmo plano. Eu preciso ter, no mínimo, 3 fileiras de cerda e 6 linhas, distribuído em 3 fileiras e 6 linhas. No mínimo, 1.440 cerdas, né? Então, na minha análise... Agora sendo leigo. Sim. As cerdas são essas paradazinhas, né? Isso. Beleza. Essas de nylon. Beleza. Né? São nylon. E aí, na minha avaliação, eu tive que contar as cerdas ao microscópio. Claro que aí a gente tira uma média, né? Tinha escova com 700 cerdas.
E qual que é um padrão aceitável? No mínimo 1.440 cerdas. Então tinha metade das cerdas... Tinha metade. É algo que deveria ser padrão. Exato. E aí você vai para escovas com 6.000, 7.000 cerdas. Ok, tá tudo certo. Não tem problema, cada um faz o que quer. Só que, no mínimo, respeite o que está na legislação, né? Então, a gente aqui no Brasil, nós temos 3 resoluções, 1996, 2017 e 2022. 3 legislações, né? E aí a gente pega a primeira, que está um pouquinho mais completa, e pega a segunda e a terceira, que a gente sugere que teve um retrocesso. Falei, oi, na primeira vocês explicavam o que era certo, o que era cabo, e agora não explica mais, né? E a vigilância sanitária, ela diz que eu posso ter até 20% de erro. 20%? Vai errar 20% no seu trabalho? 20% é muita coisa. Poxa, é muita coisa. É muita coisa. Então... Tem margem de erro de 20%? Exato, né? Comente aqui se o seu trabalho aceita margem de erro de 20% aí do seu rendimento. Né? Um aparelho de barbear, 20%. Faz o que aqui na sua pele? Agora eu fiquei bravo. Baixei a energia de novo. Né? 20% é muita coisa. É muita coisa. 20% eu e o meu orientador, não posso deixar de citar aqui. Por favor, cite. Professor Paulo Capel Narvai, né? E ele é uma pessoa, assim, maravilhosa. Eu devo tudo esse trabalho a ele também. E a gente está, assim, inconformado com esse resultado, né? Foi uma surpresa para a gente também, achar que 82% de 345 escovas são inadequadas. São inadequadas por quê? Porque as pontas não estão arredondadas, não estão polidas, tem farpa, tem pontas, arestas. E aí faz o quê? Né? Que estrago que pode fazer? Exato. Qual que é o estrago? E não ter algo que tem uma lei para padronizar isso e não estou citando marcas, até porque eu não sou especialista e a doutora não vai abrir aqui as marcas. Mas isso. Qual que é o impacto que temos em não ter algo de qualidade com um produto que deveria ser padrão? Vai ferir a gengiva, né? Muitas pessoas já percebem isso quando compram a escova de dente e começam a usar. Falam, nossa, minha gengiva está machucada. Né? Aí você culpa o paciente, porque você está escovando com força. Mentira. É a escova que é ruim, né? Ou então, desgasta o esmalte do dente. Você, de novo, paciente, você está escovando com força, o culpado é você. Né? E não é. A escova é de má qualidade. Né? Ou seja, essa má qualidade de um produto básico Sim. vai acarretar em uma fila, vamos usar aqui as bolhas nível Brasil do SUS. Uhum. Esse produto de má qualidade vai interferir diretamente nas nossas filas do SUS Brasil afora, porque eles vão criar novos problemas. Sim, sim. E quem deve fiscalizar, além da gente, é porque quando eu coloco assim a gente, né, é muito difícil, porque você fez análise microscópica e pegou isso. Sim. Mas como que a gente, como população, consegue, de alguma forma, se defender ou cobrar? Quais são os órgãos? Difícil essa, né? Então, essa né? é difícil. Essa foi difícil. Nossa, que pergunta inteligente. Foi difícil agora. Além da marca, essa é a outra pergunta difícil. Porque nem eu, quando eu vou na farmácia, eu estou acreditando Exato. no que eu estou comprando. Né? Caramba. Mas não, eu vou levar o meu microscópio à farmácia e Sai medindo ali, tirar né? a embalagem e falar, deixa eu ver se a ponta está arredondada. Não dá. Então, a gente acredita no fabricante. E quem deveria fiscalizar? Vigilância sanitária. Boa. Vigilância sanitária. E o que a vigilância sanitária faz? A gente recolhe algumas amostras e examina e analisa, será? Quer dizer, não sei. Né? Fica aí o questionamento. Como é que... Tá fiscalizando? Né? Assim, honestamente, a vigilância me pediu as marcas. Falei, não posso abrir as marcas. Não posso. Não é o meu papel, né? Então, assim, cumpra o seu papel para depois me cobrar, né? Então, primeiro a gente quer ver. Então, já foram feitos alguns estudos pelo Inmetro, né? De levar as escovas, fazer análise, também foram reprovadas. Né? E o que é feito? A maior parte das escovas, elas vêm da China, né? Tem qualidade também? Não. Né? Aí vem dos Estados Unidos, da Suíça, tem qualidade? Também não, tá tudo no mesmo pacote. Então vocês estão vendo, gente?
Vocês ouviram o que ela falou? Independente de qual seja a região global que isso é Exato. manufaturado, a qualidade não está lá melhor não, viu? Exato, porque eu peguei escovas de procedência de diversos países. Pô, inclusive países mega desenvolvidos. Finlândia, México, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Acho que foram 11 países, se eu não me engano. É função da vigilância sanitária fazer esse acompanhamento. Sim, Então, sim. a vigilância tem, demonstrando esse relatório, aí então a gente consegue, por exemplo, aplicar um Inmetro ou um Procon, para que eles fiscalizem da forma correta. Sim. Agora, eles têm que fiscalizar. Nós, honestamente, o que é que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer, Brasil? Né? Eu acredito no que eu estou comprando, né? O que eles acreditam, muitos, é que isso aqui não faz mal para a minha saúde. Isso não faz mal para a minha saúde. Mas o leigo faz mal? Um diretor chegou para mim e falou assim, você está brincando comigo, né? A pessoa não vai engolir escova de dente. Aí você fala, encerrou o assunto, não tem o que discutir mais. Porque a pessoa falar que a pessoa não vai engolir a escova de dente, por isso não vai fazer mal para ela. Eu falei, não. Acabou a discussão. Respira. Acabou a discussão. Né? Não tem o que discutir. Que ainda tem que escutar esses tapas. Não, é desaforo. Isso não é um tapa, não. Isso é um desaforo. Mas você está falando do cabo? Eu não estou falando do cabo. O cabo é importante, mas eu estou falando disso aqui. Né, do que vai em contato com a gengiva. Exatamente. E eu estou aqui tentando concatenar, né, como que a gente, como sociedade, pode usar os recursos que temos da maneira correta. Eu sou um cara que vou muito para a internet e eu marco lá a marca. Aprendi isso com, inclusive, um amigo aí de muito tempo atrás. Obrigado, amigo. Beijo para você. Então, eu vou lá, marco a arroba da marca, boto um textozinho, marco ali um secretário da cidade, olha, o serviço não tá bom, não sei o quê. Como a gente, como sociedade, pode melhorar esse serviço? É fazendo essa manifestação individual, coletiva, para que as coisas melhorem? O ideal é que seja coletiva, né? Sempre melhor que o coletivo vá, né, para cima. Eu acho que poderia partir, até na minha tese, eu coloco, né, por exemplo, Conselho Regional de Odontologia. Boa! Né? Por que o Conselho não cobra? Conselho Federal de Odontologia, sindicatos, se tiver. Boa! Né? Faculdade de odontologia, já que a gente tem 600 e poucas faculdades de odontologia, por que as faculdades de odontologia não cobram? Né? Mas muitos profissionais falam assim, o importante é escovar. Não importa o instrumento que você tenha na mão. Ok, tá certo, a gente pode usar até um palito de sorvete com uma gaze enrolada para escovar. Tá tudo certo, não é desse lugar que nós estamos falando. Estamos falando de um lugar onde os fabricantes fabricam o que querem e o que bem entende e a gente consome um produto que não sabe se vai fazer bem ou mal. É disso que estamos falando. Não estamos falando o que limpa e o que não limpa. Que o importante é limpar. Óbvio que o importante é limpar. O importante é remover a placa bacteriana. É óbvio, não é disso que estamos discutindo. Gente, esse é um mega tapa, hein, pessoal? Nossa, Sônia, esse é um tapa, hein? Que faz a gente refletir muito, porque... Para mim, você abriu uma caixa de Pandora agora. O que quer dizer isso? Tá bom, a gente tá falando aqui da escova. Mas se a gente não tem uma fiscalização tão boa assim, quem garante que tem muita coisa aí errada? Ou não correta? Porque se uma especialista fala que tem um padrão, sim, base, que está em lei, para cumprir, a gente vê que tem essa 20% de margem de erro, cara, começa a questionar um monte de coisa aqui. E acho que está muito na nossa mão, realmente, como sociedade, como democracia participativa, para que a gente consiga buscar, cobrar de quem tem que cobrar, que seja a vigilância sanitária, para que eles entrem em contato com o Inmetro, com o Procon da vida, e de fato mudar essa realidade, para que pessoas que não têm acesso, mais uma vez, estou inserido numa bolha, tenho plena consciência disso, mas para que as pessoas que não estão na mesma bolha que eu consigam ter serviço de qualidade, para que essa fila da saúde pública ela se diminua. Você está usando um exemplo aqui muito simbólico, mas que tem impacto direto na fila do SUS, da saúde pública. Sim,
com certeza. Gente, tá tudo conectado, se liga. E aí, às vezes, a gente fala assim, o SUS, em algumas unidades, distribui kit de higiene bucal. Escova, Boa. creme dental. Ótimo. Você vai ver lá, é uma escova de 30, 40 reais? Não, não é. É uma escova simples. E ela se propõe, ela faz o que se propõe? Faz. Ela higieniza. Acabou. Né? Acabou. Tá com as cerdas arredondadas, tá tudo certo, pronto. Precisa de, nossa, folhada a ouro, não, né? Não precisa. É água com flúor, claro, gente, água com flúor. Uma escova, creme dental e acabou. É isso. Eu vou fazer uma piada, porque eu falo creme dental até hoje. Eu tenho os meus amigos que me zoam, que é comente aqui, se é pasta de dente ou creme dental. Ai, gente, não fala Enquete. Eu falo creme dental. A minha família me zoa até hoje. Não, e aí... Vou botar essa enquete aí, ó. E tem dentifrício, tá? O que é isso? Dentifrício é a pasta de dente ou o creme dental. Ah, não sabia dessa. Essa eu não conhecia. Dentifrícios. Muito bem mesmo. Mas eu tô aqui pensando, né, como que a gente consegue melhorar... A Anvisa se aplica aqui também, Sônia? Aonde? Nessa questão da fiscalização, saúde bucal, ela entra, tem algum braço da Anvisa que... Não, eu tô falando bobagem. Não. Então, Anvisa não. Não. O que a gente está falando mesmo é com relação... Vigilância sanitária. A vigilância sanitária, a Anvisa também, né? Aí a agência... inclusive, foi a própria Anvisa que mandou para mim um ofício, né? Querendo as marcas. Mas, infelizmente, desculpa, a Anvisa não dá para abrir as marcas. A gente pode conversar de outras formas, Boa, né? muito bem. Mas não dá para abrir as marcas. Às vezes a gente fala, né, escova de dente. É tão simples, fala, não tem dinheiro para comprar uma escova de dente. Como não tem escova de dente? Não tem. Eu acho que hoje a média deve estar anual, uma escova de dente por pessoa. Eu consumo 4, 5 escovas de dente por ano. Quantas você consome por ano? Eu estou nesse ritmo aí também. Também. Então, alguém não está tendo escova de dente. Né? Porque se eu estou consumindo 4, 5, quantas ele consome? Não sei. Então, alguém não está tendo escova de dente. Então, quantas vezes a gente vai na casa da família, é uma escova de dente para a família inteira. Como assim uma escova de dente? É uma escova de dente para a família inteira, é a realidade. Brasis dos Brasis, né? É a realidade. Então, você fala assim, até tem um trabalho em que o autor, ele fala assim, falar que o pobre, que a pessoa gosta de sofrer de dor de dente, que não escova, como eu já vi muita gente falar, é porco, não é verdade. Muito cuidado com essa fala, muito cuidado com essa fala. Se você falar de um cara que, mora no jardim, tem dinheiro pra caramba, chega no seu consultório e fala assim, o que há? Né? É diferente. Então, por isso que a gente fala, onde essa pessoa mora? Do que ela vive? Ela tem comida? Ela mora decente? É um quarto para a família inteira? Como que é? Né? Então, antes eu preciso saber dessa pessoa para poder... Não é nem julgar, mas para poder cobrar dela, falar, olha, tem alguma coisa errada. É sempre entender o deparo, né? Qual que é o acesso daquela pessoa, daquela família, para então entender, até para você, acho que entender também realmente qual o tipo de tratamento correto para aquela realidade. Sim, exato. Porque você fala assim, o melhor para você é isso aqui. Ué, mas como você sabe que isso é o melhor para mim? Uhum. Né? Você é diferente de mim, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque nós somos diferentes, todo mundo é diferente, as necessidades também são diferentes. Então, o que é bom para o outro não é o que é bom para mim. E quando a gente volta para o SUS, o SUS tem algum programa que consiga... porque são muitas camadas, né? Eu digo, tem algo que consiga ser tão pessoal em termos de tratamento, por região talvez, tem um recorte naquela região que passa um tratamento específico de
não sei, dados, né? Que a gente consiga extrair e pontualmente naquela região fazer um tratamento específico. No caso da saúde bucal, Sim. a gente consegue extrair esses dados e aplicar um problema pontualmente ali, seja por um período, por meses, por anos. Então, Acho que tem dores, né? As dores de dentes, elas variam muito. Esses levantamentos epidemiológicos que teve, no Brasil nós tivemos 5 levantamentos, é para entender realmente quais são as necessidades da população e ter um planejamento das ações que vão ser aplicadas. O IBGE faz isso para que a gente consiga extrair dados, né? Isso, o IBGE faz aí no contexto dele e a Bucal faz no contexto somente da Bucal. Então, como é que estão os casos de câncer, como é que estão os casos de má oclusão, né, de cárie, de doença periodontal. Então, o nosso levantamento epidemiológico em saúde bucal é para isso, né? Então, norte do Brasil tem problemas maiores do que o sudeste. Na região sudeste, eu tenho São Paulo, mais fácil, 40 e poucos milhões de habitantes. Maranhão, não sei quantos habitantes tem, mas tem menos do que São Paulo. Sim. Onde eu tenho mais cárie? Maranhão. Mas aqui em São Paulo eu não tenho mais habitantes, não deveria ter mais, não deveria ser proporcional? Não, não é. Então a gente fala da polarização da cárie dentária. Menos habitantes, mais cárie. Mais habitantes, menos cárie. Mas eu tenho mais recursos, é tudo diferente. E a gente... É bastante complicado. Por exemplo, no SUS, da sua linda formação, maravilhoso SUS, com problemas, mas maravilhoso. Se eu for em uma unidade básica de saúde, procurar me informar ali, mesmo entrar em contato com ouvidoria, Sim. Eu consigo extrair desses dados daquela região específica para divulgar para a população, porque acho que falta comunicação. Se você for numa unidade básica de saúde, dificilmente eles vão ter esses dados. A gente vai achar na internet mesmo, a gente vai achar nos sistemas de informação mesmo, né? Nas unidades básicas de saúde, o que pode acontecer é de você ir lá e falar assim, eu quero saber se tem odontologia aqui, qual tratamento você pode oferecer? Eu estou com uma dor, emergência, tem que atender. Né? Então, por favor, frise isso. Olhe para a câmera, doutora Sônia. Numa emergência, uma urgência que o paciente precise, essa unidade tem que atender. Porque como qualquer outra urgência, emergência, que você vai para um hospital, você não é atendido, dentro de uma unidade básica de saúde também deveria ou deverá ser atendido. Muito bem, um tapa, hein? Dos grandes esse. Tá vendo? Esses são os direitos das pessoas. Né? Por que eu tenho que ficar morrendo de dor de dente em casa, colocando ali um perfume, né? Colocando um minuto, um segundo dentro do dente? É bastante complicado. Né? E isso eu estou falando de uma população extremamente vulnerável, né? Que usa esses recursos para aliviar a dor. E aí, se a gente for por um universo aí, o homem é mais difícil de estar numa unidade para tratar. Então, hoje a gente tem algumas unidades básicas de saúde que estende horário até 7, 8 horas da noite. São Bernardo do Campo, se eu não me engano, tem uma unidade que funciona até as 8 da noite, né? As especialidades. Aliás, a unidade de São Bernardo do Campo, o Centro de Especialidade Odontológica, eu adorei, né? Eu fiz a avaliação desse CEL e eu achei muito, muito legal. Né? Então, tem alguns céus, assim, maravilhosos, de ponta. Gente, não, eu vou frisar, olha, é uma especialista de saúde pública falando disso. Aqui a gente tem, mais uma vez, saúde de ponta. Onde a gente falha é a fiscalização e investimento. Então, quando você aperta o botãozinho ali da urna... É para você fiscalizar depois, 4 anos. Não é para você apertar, vou jogar meu título aqui, deixa eu ir embora. Exatamente. Aí eu fico bravo com essas questões. Qualquer que seja o governante. Qualquer que seja, o seu partido, o seu filho de uma égua. É para você acompanhar. Eu acho tão legal falar dessa questão informativa que a gente precisa acompanhar democracia participativa para que você tenha acessos... Para que a gente consiga compartilhar a informação correta. Sim. E imagina o caos que você vive, né, nessa área, mas também os benefícios que você deve ver também de coisas incríveis e você realmente dá sorriso para as pessoas. Você muda a vida de alguém. É algo muito profundo você dar o sorriso para alguém. E é muito triste quando você vê pessoas que ela
olha para você e ela abaixa a cabeça porque ela não tem dente. De vergonha, né? E muitas pessoas... Olha só o que a galera. pandemia fez com muitas pessoas. Bote na roda. Adoraram usar a máscara, porque não precisava mostrar que ela não tinha dente. Isso é assim, eu presenciei triste. pessoas assim. Então é muito... É justo isso? A gente está pedindo básico, a gente não está pedindo porcelana, a gente não está pedindo estética, harmonização, não está pedindo básico. Né? Então, é complicado quando a gente vê, né, a odontologia ficando aí, indo para um outro patamar, que não vê o caso agora, mas só fazendo um parênteses aqui, para a gente falar de odontologia, eu comecei um curso no ano passado de cuidados paliativos. Eu falei, engraçado, todo mundo fala de cuidados paliativos. Por favor, para que as pessoas entendam, Tá. o que é o cuidado paliativo? Cuidado paliativo é quando o paciente ele tem uma doença grave e que está ameaçando a vida dele. Né? Então, a gente entra com cuidados paliativos e é multiprofissional. Então, a gente tem profissionais de todas as áreas, né, cuidando desse paciente. Ele pode ser cuidado a nível hospitalar, em casa, né? Quanto tempo esse paciente de cuidados paliativos tem de vida ainda? Não sei. Pode ter 6 meses, 1 semana, 2 semanas, 2 anos, a gente não sabe, né? Depende aí da doença. A maior parte são doenças oncológicas, né? Câncer. E aí, eu entrei nesse curso, tinha 60 inscritos. 50 era médico. Tinha um enfermeiro, um assistente social, não sei o quê. Aí eu levantei a minha mão, assim, bem timidamente, que eu fui uma das últimas, sou dentista. Todo mundo olhou para trás e falou, dentista? Aí eu fiquei assim, eu falei, como assim, gente? Os pacientes têm boca, têm dente, eles têm dor de dente, né? Eles têm lesões nas gengivas. E aí, muitos médicos olharam para mim e falaram assim, nossa, sabe que eu nunca tinha pensado? Que coisa, né? Isso. Eu falei, o paciente quer comer, né? Não é porque ele está em final de vida que ele não precise comer o que ele quer. Uma coxinha, uma empada, tomar um suco, né? Sem dor, né? Pelo prazer. Então, como que está vendo a odontologia? E quando a gente fala de SUS, ainda vai... Vai. Piora. São muitas camadas, né? Muitas E camadas. ainda piora, né? Porque a gente tem no Hospital das Clínicas, a gente tem alguns lugares que tem cuidados paliativos, mas cadê o lugar da odontologia que não está reconhecido ainda? E aí você fala, voltando de novo ao patinho feio, né? Eu falei, e aí? Mas, ó, eu quero deixar claro que não vejo odontologia como patinho feio. Nem eu, tá? Não, pelo amor de Deus. Eu vou muito ao dentista, com os meus privilégios, inclusive SUS também. Exato. Eu vou muito assim ao dentista. Eu tenho um pavor, assim, porque tive cáries, né, quando criança, assim, então sempre tive muito medo, assim, de ter uma cárie nova. Ai, meu Deus, socorro. Então, dentro dos meus privilégios, eu me permito ir muito ao dentista. Beijo a minha dentista, porque eu vou muito com ela, porque realmente tenho medo. Tenho medo. Mas, ó, medo não justifica. Eu vou falar uma coisa. Eu falo para minha filha. Você estudou em Perdizes, você estudou em colégio particular, eu não admito que você tenha cárie. E ele também não. Não admito. Por quê? Se eu estiver falando de uma criança, de uma pessoa que mora lá não sei aonde, que não tem recurso, não tem nada, essa pessoa ainda a gente dá um desconto. Sim, Então, porque é um recorte. Então, vocês percebem onde está aí o grande problema? Qual a frequência que você vai ao dentista? Você aí, privilegiado. Comente aqui. Tô dando tapa nos amigos, realmente, que eu tenho amigos que não vão ao dentista de medo. Adultos. Essas crianças adultas. Ai, posso contar um segredo? Pode, Sônia, por favor, bota aqui. Vamos jogar energia lá em cima agora. Eu morro de medo de dentista. Não é possível. Não. Morro de medo de dentista. Falei, sem anestesia nem vai olhar. Mas agora eu vou ter que desmistificar isso. Como é que a gente tira o medo do dentista? Não,
é tão tranquilo. Eu acho né? super tranquilo. É muito tranquilo. O que me incomoda é o barulho. É o motorzinho O que me incomoda. motorzinho, né? Pra mim, o que incomoda é a agulha. Eu não gosto de agulha. Eu não gosto. Faço nada sem anestesia, nada. Nada. Morro de paura, assim, de... Se alguém fazer alguma coisa, ai, levei um choque. Não, morro de medo. Nossa, mas que papo informativo, gostoso. Me deixou bravo também em alguns momentos, porque acho que é importante isso, fazer a gente refletir Sim. sobre onde estamos e para onde vamos e por quê. Sim. Essas coisas do recorte social é extremamente importante. Que bom que você deu esse tapa de você que tem acesso e tá com medo. Sim. Aí não, né? Aí não mesmo. Não mesmo, não Sendo mesmo. que tem tantos Brasis aí tão desigual e por aí vai. Muito. Infelizmente, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Não é passa voando, Sônia. Não é? Toda vez que eu falo isso É muito rápido Não, mesmo. eu vejo que você... Eu espero... Bom, fazer um convite aqui. Eu gostaria de gravar mais podcasts com você. Porque acho que você tem um conteúdo muito legal. Além de ser uma pessoa muito incrível, que eu gosto do seu papo. Depois que eu vi essa sua camada profissional, eu fiquei encantadíssimo. E acho que a gente consegue debater vários papos para que a informação correta chegue onde tem que chegar. Porque para que as pessoas também possam se movimentar e levar a informação correta. Sim. Aí, Brasis afora. Tem uma matéria sua linda que é sobre a sua tese do doutorado que eu li, que está publicado no Jornal Online da USP. Eu vou colocar aqui nos comentários. É muito informativo. Ali todo... O coletivo, né, de vocês que foram entrevistados, quando vocês colocam dados tão legais e como a gente, como sociedade, deve agir para que o investimento chegue da maneira correta, para que a gente consiga distribuir a renda e levar luz, levar sorrisos onde não tem sorrisos, para que a gente leve esperança. Pô, eu acho que é mudar realmente o planeta. Quer fazer as suas considerações finais, por favor? Sobre a saúde pública e a odontologia, que veja que você faz por amor mesmo. Sim, é por amor. Porque não fiquei rica, né? Com odontologia. Que pena. Mas é muito amor mesmo que eu tenho. Você é cientista. A saúde bucal, né? Eu acho que todo mundo é merecedor. Está na nossa Constituição. Saúde, direito de todos, dever do Estado, né? E isso inclui a bucal. Isso inclui a bucal, né? Então, venha me falar que é só dor da barriga. Não, dor de dente também. Dor de dente, hein? Bucal é saúde. Então, é isso. Eu acho que o que está na nossa Constituição tem que valer. E as pessoas têm que saber desse direito, né? Quantas pessoas sabem do artigo 196, né? Saúde e direito de todos, dever do Estado. Vou colocar o artigo 196 nos comentários, pessoal, porque acho que é importantíssimo mesmo. Né? Quer deixar a rede social, Sônia? Ou não? Eu não sei nem como que... Eu não sei, se alguém me pergunta assim, como é que é seu Facebook, como é seu Instagram? Eu falei, gente, eu não sei. Tá bom, sem problema. Não, sem problema. Eu sei quando as pessoas colocam lá, Sônia Cardim me acha de alguma forma, né? Então, eu vou deixar o seu histórico profissional, a matéria da USP, para que as pessoas te acessem, para que os seus alunos sintam muito orgulho de você como corpo docente ali do curso. Os meus alunos eu amo de paixão. Se vocês então manda um beijo para eles. Um beijo. Alunos, se inscrevam, vocês. compartilhem para geral. Compartilhem para geral mesmo, muito legal. Disso, como eu amo. Isso é muito legal. Nossa, e que prazer, mais uma vez, que prazer debater esse tema com você, tão sensível, tão profundo, cheio de camadas, cheio de bolhas, mas tão, ainda assim, muito informativo para que a gente consiga levar sorrisos Brasil afora. E o tapa de hoje, gente, o grande tapa do dia é, para mim, tá? A curva mais bonita de um ser humano é o sorriso. Então, que a gente possa sorrir, mas não só sorrir com a estética dos dentes aqui, ó, vários dentes. Que a gente possa sorrir com o coração, com a alma, com o tratamento correto, sem cáries, com canais tratados, se tiver que tratar um canal. Se tiver que fazer uma extração de dente, que seja acompanhado de um profissional, para que a gente possa repor aquele dente. Procure a sua unidade básica de saúde da sua cidade, da sua região, para que você tenha o tratamento correto. Cobre dos seus governos. Não interessa o seu partido agora, estou sendo neutro agora. Não interessa qual o seu partido. Se foi eleito, cobre daquele ou daquela infeliz. Você paga muitos impostos para não ter retorno de volta. Sim. Mais algum tapa, algum conselho aqui para que a gente possa ter uma saúde bucal tranquila? Escovem os dentes, crianças e adultos. Isso é importantíssimo. Muito. Fio dental também. Tá? Fio dental, gente, fio dental. Mas, alguma dica? Doce? Cuidado com o doce, o açúcar? Não, acho que assim, a gente fala doce, né? Come o doce que quiser.
Pois é, mas depois escova os dentes, né? É isso, né? Vai comer doce picado. Não, come tudo de uma vez e depois escova os dentes, né? Essa coisa de... outra coisa, rapidinho. Pode falar. Essa coisa de falar assim, você está escovando errado. Muito cuidado também, né, com isso. Porque a pessoa está escovando direito, está escovando bem, principalmente criança. Está escovando direito, deixa, tá tudo certo. A não ser que ela esteja escovando só as gengivas, esteja se machucando. Mas do contrário, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Quem foi que falou que tem que escovar a cada trocar a escova de dente a cada 3 meses? Quem foi que falou que a visita ao dentista tem que ser a cada 6 meses? Onde está escrito isso? Tem evidência científica disso? Não tem evidência. Enfim, né, hoje a gente trabalha com risco. Você precisa a cada 6 meses, mas ele uma vez por ano. E ele é todo mês. Então depende. Tá vendo, gente? Ainda assim, tudo depende. São as variáveis. Ai, gente, se deixar, eu não paro de falar. Ela vai voltar. A gente comente aqui que ela volta com certeza pra gente debater mais tapas da vida. Quero agradecer você aí, lindeza da minha vida, maravilhoso que faz esse canal chegar em lugares inalcançáveis, mas tamo lá. Se inscreva no canal, compartilha pra geral. Sônia volta aqui com certeza pra gente debater outros tapas mais sensíveis. É isso. Beijo gigantesco. Sônia, um beijão. Prazer mais uma vez. Parabéns. Volte sempre. Ai, parabéns. Obrigada. Vamos viajar agora juntos. Beijo, gente. Se cuida. Tchau, tchau.